Estamos hoje na Fazenda Ressaca, na primeira das 3 etapas de desmama da Nelore Grendene do ano de 2021. É na etapa de desmama que a gente apura o padrão e produção das fêmeas, mensura o desempenho dos touros utilizados em estação de monta, avalia os erros e acertos nos acasalamentos e a gente, ao mesmo tempo, prediz o progresso genético, a qualidade, a distribuição da nova safra de produtos, tanto de fêmeas que adentrarão o rebanho, quanto de machos que serão ofertados como touros ao mercado no ano seguinte, aos 2 anos de idade. Nessa primeira etapa de desmama, a gente contabiliza 2.315 animais mamados, dos quais 1.272 são machos, 1.043 são fêmeas. 10% de descarte desses animais, totalizando mais de 200 bezerros descartados já na etapa de desmama. O processo de desmama da Nelore Grendene possui etapas. Então, a primeira delas são os grupos de manejo. Ao nascimento, são formados os grupos de manejo em que o primeiro e último bezerro nascido do lote tem diferença de dias de idade. Esses mesmos animais são submetidos durante o processo do nascimento até a desmama às mesmas condições ambientais. Logo, quando chega cada grupo de manejo no curral e a gente faz o aparte de vacas de bezerros e depois machos de fêmeas, ao olhar a distribuição dentro do lote, a gente vai ver que existe diferença de peso e ao mesmo tempo existe diferença na tradução desse peso em carcaça. O segundo fator que mais pondera na desmama da Nelore Grendene é a pesagem, a medição de CE nos machos e a avaliação de epemuras pela metodologia SAM da Brasil com Z. Esses dados são computados e ofertados para 2 programas de melhoramento genético, dos quais fazemos parte, que é PMGZ e a NCP. Durante o processo de desmama, é realizado o manejo sanitário dos animais, onde eles são vermifugados e vacinados. Eles recebem a nova identificação do grupo de manejo de sobreano. Então, grupos com proximidade de dias e originários de mesma categoria de fêmeas, eles são agrupados e formam os novos grupos de sobreano, e esses animais são identificados por brincos coloridos. Nos confere uma curacidade visual de que os grupos realmente estão sendo mantidos coesos e levados concomitante até a próxima etapa de avaliação, que é o sobreano. O registro genealógico ele tem uma importância fundamental dentro dos trabalhos de seleção das raças zebuínas. É através do registro genealógico que a gente pode realmente avaliar os animais e enquadrar esses animais dentro do padrão específico de cada raça. No caso do trabalho Nelore Grendene, em específico da raça Nelore, existe dentro do padrão racial preconizado pela BCZ as características aí consideradas como ideais, permissíveis e desclassificantes para cada parte do animal. Então, durante o trabalho de registro e de avaliação desses animais, desses bezerros, desses animais jovens, o primeiro ponto onde a gente pauta todo o processo, né? Cada animal ele é avaliado individualmente e se busca com essa avaliação os animais que não tenham defeitos, sejam eles funcionais, sejam eles adaptativos, enfim, defeitos que não são adequados para o padrão racial. Após esse contexto do padrão racial,
nós fazemos também individualmente uma conferência das informações que foram enviadas pelo criador para a ABCZ. Então, o criador, quando ele insemina uma matriz, ele envia o comunicado de cobrição e depois, quando essa matriz pare um bezerro, ele envia o comunicado de nascimento. Então, todos esses comunicados, eles têm números, eles têm datas e eles têm protocolos. E quando o técnico vem na fazenda fazer o registro dos bezerros, ele audita todas essas informações que foram enviadas para a associação. O peso à desmama é importante, mas mais importante ainda é como esse peso está distribuído na carcaça do animal. E para isso, na desmama, nós avaliamos individualmente pelo EPEMURAS, onde estrutura corporal é basicamente um tamanho, o frame avaliado visualmente. Em precocidade, nós avaliamos a profundidade de costela com relação à altura de membros, buscando sempre animais de costelas mais profundas. E em musculosidade, que está a terceira dimensão no desenho, nós avaliamos justamente o volume, evidência de massas musculares, desde cobertura de palheta, linha dorso-lombar até o posterior. Mas não basta, já que nós estamos avaliando reprodutores, e futuras matrizes. Então, além da composição de peso, nós complementamos com as características funcionais de umbigo, raça, aprumos e sexualidade, ou seja, realizamos uma seleção por olho, mas usando a ciência através da metodologia EPEMURAS. E para compor a avaliação intra-rebanho realizada a desmama, além do EPEMURAS, nós utilizamos o peso, o próprio peso corrigido, e nos machos também o perímetro escrotal corrigido para a idade. Quando eu falo composição de peso, é resultante de percentual de ossos, músculo e gordura que compõem o peso do indivíduo. E aí nós temos esse 5,66 aqui, 5 de estrutura, que é uma estrutura mediana, meia é a nota máxima para precocidade, essa profundidade de costelas, e meia para musculosidade. Então é o desenho ideal que nós buscamos no bezerro, depois no touro, e também vai ser aquela matriz mais mantiúda, aquela matriz mais saudável no campo, que consequentemente também tem uma melhor performance reprodutiva. E essa seleção por morfologia nos bezerros, na desmama, que a gente repete ao sobreano, é para chegarmos nesse boi mais eficiente, pensando no touro, que deve ser a referência do melhor boi de corte possível que a gente possa produzir, e também da fêmea mais funcional, mais sadia, com condição de se manter bem nos diferentes biomas, nas diferentes regiões do Brasil, e consequentemente assim, é para atender a você, na tua condição. Esse bicho equilibrado, costeludo, grosso, pode ter certeza que é o animal que vai te dar mais resultado, vai te dar mais lucro. É uma grande satisfação chegar ao final de uma das etapas, de outras que virão, e ver o padrão e a qualidade que a gente chega, sendo essa a desmama mais bonita que eu já fiz na minha vida. Vejo que padronização, conjunto e quantidade determina o progresso de uma pecuária no país. E quando eu olho fêmeas do padrão que a gente enxerga nessa safra na Nelore Grendene, no volume que a gente desmama, tenho certeza que o que já é bom aqui será muito melhor nos anos que se seguem.